Chainlink deu boas oportunidades nos últimos dias, porém, esse é um momento de muita cautela porque talvez a gente tenha aí depreciações no token Chainlink. E hoje eu vou estar te mostrando porque eu acredito que o Chainlink pode corrigir um pouco para o decorrer dessa semana, mas dá boas oportunidades aí para a gente estar pegando alguns trades, até mesmo para quem quer estar acumulando o token Chainlink. Se você quer acumular um pouco mais de Chainlink, principalmente com o lançamento do novo contrato de interoperabilidade, você precisa assistir esse vídeo porque aqui eu vou estar te mostrando os melhores pontos para estar se posicionando no Chainlink baseado no que está acontecendo em mercado como um todo, no macro, e também do que está acontecendo aqui com o Bitcoin, e a gente vai falar um pouco também sobre Bitcoin, tá bom? Se você está chegando aqui agora no meu canal, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana, e aqui nesse canal eu trago diariamente conteúdos como esse, de segunda a segunda, todos os dias, passando análise, informação, passando conhecimento também para que você consiga surfar o próximo ciclo de alta. Então, se você não está inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, a conhecer um pouco mais do canal, e aqui nesse canal você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, principalmente com Bitcoin e com tokens de inteligência artificial, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo, vamos entender aqui o que está acontecendo com o mercado e depois a gente fala um pouco mais sobre o Chainlink e os melhores pontos para estar se posicionando no Chainlink. Enfim, vindo aqui no Bitcoin, a gente tem nesse momento o Bitcoin no semanal em uma região muito perigosa, tá, pessoal? Eu acredito que essa região que o Bitcoin ele tá rondando, tá tentando romper, é uma região muito perigosa, porque se ele conseguir, vamos ter depreciação do Bitcoin, como eu venho falando para vocês há algumas semanas, tá? Principalmente quando o Bitcoin chegou aqui no topo de 31 mil dólares por unidade. Quando ele chegou aqui nesse topo, confirmou esse topo, eu tinha falado para vocês que ao chegar aqui nos 29.900 seria uma região muito perigosa para Bitcoin. Ele poderia tentar romper e se conseguisse romper, ele iria vir para 28 ou até mesmo 27.500, onde vai ser um ponto onde eu vou estar comprando mais pesado Bitcoin, porque na minha opinião essa vai ser uma região de oportunidade para estar acumulando um pouco mais de Bitcoin, tá bom? Quando a gente vem para curtíssimo prazo, buscar por oportunidades e entender o que está acontecendo aqui no curto prazo, eu vejo essa região não só como uma região de lateralização, mas também como uma região onde tem um padrão que pode trazer valorização para o Bitcoin se conseguir segurar, porque a gente não tem definição de direção ainda. O que eu quero mostrar aqui para você é que o Bitcoin ele está indefinido e ele vai mostrar a direção através de algumas confirmações, como por exemplo, rompimento de fundo aqui nessa região de 29.700. Por isso que essa é uma região muito perigosa, porque se ele conseguir romper, a gente vai ter Bitcoin a 28 mil dólares por unidade. A gente consegue utilizar isso como oportunidade? Sim, vai ser uma das melhores oportunidades para estar comprando Bitcoin e também para estar fazendo trade, porque a gente consegue pegar aqui alguns shorts com um ótimo risco-retorno e com o lucro desse short que a gente pega no Bitcoin, a gente consegue aumentar nossa exposição em Bitcoin, tá bom, pessoal? Então, enquanto o Bitcoin estiver rondando aqui nessa região, a gente continua de olho e acreditando em possibilidade de rompimento e Bitcoin a 28 mil dólares por unidade. Só vamos ter Bitcoin em 31, 32, 33 mil dólares por unidade se o Bitcoin conseguir reverter e fechar acima dessa região aqui em 30.400, tá? Porque essa é uma região de resistência em semanal e também uma região de resistência em gráficos menores, e eu vou estar mostrando isso para vocês. Primeiro entenda aqui o que está acontecendo no semanal, porque o gráfico semanal é um gráfico majoritário, tá bom? Oportunidades para times menores, oportunidades para curtíssimo prazo, oportunidades para estar acumulando. Para acumular, como vocês já sabem, 28 mil dólares por unidade, isso daqui é inquestionável, tá? Chegou em 28 mil dólares por unidade, é região para estar acumulando. Inquestionável essa região de acumulação em 28, 27 mil dólares. Mas isso só vai acontecer se o Bitcoin conseguir romper essa região de fundo. E qual que é a possibilidade ou probabilidade do Bitcoin conseguir romper essa região? Daí a gente puxa um pouco mais do histórico do que está acontecendo nessa região, e para a gente puxar um pouco mais do histórico dessa região, a gente precisa antecipar ou preceder um pouco mais o gráfico, no qual a gente utiliza times de antecipação ou times intraday, como por exemplo o gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, e a gente vai antecipando um pouco do que está acontecendo dentro dessa região em específico, que também é uma região de lateralização, tá bom? Quando eu venho aqui e tento entender o que está acontecendo aqui nessa região, eu vejo que a gente consegue notar uma linha de tendência de baixa nesse momento. Se a gente tem uma linha de tendência de baixa, existe a possibilidade de rompimento, mas mostra pra gente que tem uma micro tendência de baixa para Bitcoin e possibilidade de continuação. Quando a gente vai ver esse movimento de alta e depois de dump que o Bitcoin deu,
ele mostra pra gente que esse momento de valorização que a gente está vendo o Bitcoin passar agora pode ser simplesmente uma correção de 50% de Fibo para formar um topo descendente e lá na frente ele romper e passar a cair, tá bom? Então, esse movimento de alta que o Bitcoin teve no dia de ontem pode ter sido simplesmente uma correção para formar um topo descendente. Então, eu passo a ficar com um pouco mais de cautela para curtíssimo prazo e jamais fazer long. Por mais que o Bitcoin venha a subir nesse momento, muito cuidado no long, porque ele está tentando romper a região de fundo e os compradores não estão conseguindo segurar veementemente essa região. Ainda é um ponto de briga muito importante. Então, por mais que a gente tenha valorização, a gente começa a ter mais cautela na ponta compradora, tá? E a gente vai ter mais pressão compradora se o Bitcoin conseguir romper essa região de 30.400, porque ele sai dessa lateralização, rompendo para cima, mostrando que existe uma maior pressão compradora. Então, para fazer long, eu sugiro que a gente vai conseguir fazer long acima da região de 30.400, com possibilidade do Bitcoin voltar para 31.600, tá bom? Enquanto o Bitcoin estiver abaixo dessa região, muito cuidado com long, porque a gente pode ter pressão compradora, mas essa pressão compradora pode ser absorvida pelos vendedores, porque a gente tem uma região de lateralização aqui nesse momento. Então, muita cautela com o Bitcoin ou enquanto o Bitcoin estiver nessa região, e a possibilidade é de rompimento dessa região de fundo, porque os padrões e tudo que está mostrando aqui pra gente, principalmente o volume, é de que o Bitcoin ele tente romper essa região de 29.600, 29.700. Quando a gente antecipa um pouco mais e tenta observar em times ainda menores, lembrando que quanto menor o time, menor a assertividade também, porque a gente vai ter mais ruídos no ativo. Mas observando aqui o time de 1 hora, eu vejo que o Bitcoin está formando aqui uma bandeirinha de continuidade, e ao confirmar essa bandeira, onde ele já está confirmando rompendo essa região de 29.900, ele pode ser projetado até lá embaixo na região de 29.360, 29.400, onde ele rompe essa região de fundo. Então, muitas coisas estão mostrando aqui pra gente que existe a possibilidade de rompimento aqui no Bitcoin nessa região de 29.700, tá bom? Muito cuidado, e as oportunidades nesse momento para curtíssimo prazo serão oportunidades em short se o Bitcoin confirmar tudo isso daqui que ele vem mostrando pra gente, e compra a princípio só lá nos 28 se o Bitcoin for buscar. Enquanto ele estiver rondando essa região, a gente não compra, tá, pessoal? Porque existe a possibilidade de rompimento. Quando a gente vai observar o volume do Bitcoin, veja que o volume é descendente, continua caindo o volume, e enquanto ele não tiver volume o suficiente para ultrapassar essa região e mostrar que existe muitas negociações, ele não vai conseguir romper e dar continuidade, porque não tem negociações o suficiente para segurar o preço acima dessas regiões, tá bom? Quando a gente vai ver mercado tradicional, veja que a gente tem valorização em dólar. Isso iria acontecer porque o dólar precisava fazer um reteste aqui nessa região de fundo, mas na abertura da próxima semana, se o dólar continuar subindo, ele pode subir até 50% desse movimento, ou seja, temos possibilidade do dólar chegar a 102, e se o dólar subir, a gente pode ver o Bitcoin caindo, porque quando a gente tem o dólar subindo, a gente está pareando Bitcoin barra dólar, a gente tem essa paridade, então a gente pode ver a flutuação negativa lá no Bitcoin, para o ativo Bitcoin, porque a gente tem o dólar subindo. Então existe a possibilidade de desvalorização do Bitcoin vindo também por dólar ou por valorização de dólar a partir da próxima semana. Os títulos, ele tentou segurar nessa região de fundo, lembrando que toda essa região aqui passa a ser uma região de fundo, e no semanal ele conseguiu segurar. Na abertura da próxima semana podemos ver título voltando a subir um pouco mais também na próxima semana, mostrando pra gente que tem dinheiro entrando em baixo risco. Porém, nos mercados de alto risco, como por exemplo índices S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, a gente tem todos os índices em tendência de alta. Existe a possibilidade de correção? Sim, existe a possibilidade de correção, porque a gente está vendo os índices subindo semana após semana. Então existe a possibilidade de corrigir um pouco mais para pegar impulso e dar continuidade, como por exemplo o S&P 500, que está indo em direção à resistência de 4.500. A gente tem aqui o índice Nasdaq, que são as principais empresas de tecnologias, recuando para essa semana, com possibilidade de recuar um pouco mais para a próxima semana, para pegar impulso e passar a subir, chegando a all-time high. Então, para curto prazo, existe a possibilidade de correção para alto risco,
também trazendo essa correção para Bitcoin. Então, tudo mostra aqui pra gente que existe essa possibilidade de correção para Bitcoin, mas para médio e longo prazo é correção para dar continuidade na alta, tá bom? Para o índice Dow Jones, a gente tem valorização, tendência de alta também, com possibilidade de correção para pegar impulso. Na prata, a gente teve uma valorização absurda, agora corrigindo um pouco. No ouro, a gente teve uma valorização também, porém segurou nessa região de resistência, com possibilidade de corrigir 50% desse movimento, chegando aqui até 1940 ou até mesmo 1930 dólares por onça, trazendo queda para mercado de alto risco, trazendo queda para ouro, trazendo queda aqui para Bitcoin também. Isso acaba impactando no Bitcoin, tá, pessoal? Então tudo mostra aqui pra gente que existe a possibilidade de queda na próxima semana para Bitcoin e queda para mercado tradicional. Lembrando também que na próxima semana a gente vai ter informações de altíssima relevância que pode acabar impactando aqui no Bitcoin de forma negativa, tá bom? Então fique atento aí, porque para Bitcoin existe possibilidade de queda, e se existe possibilidade de queda para Bitcoin, existe possibilidade de queda para todas as altcoins. E quando a gente vai ver o link, que tá bem interessante, principalmente para trade, veja que o link ele tá segurando exatamente nessa região de resistência no gráfico semanal. Ele segurou em diversos momentos cá atrás e nessa semana ele volta segurando de novo. Ele segurou nessa região de fundo em momentos cá atrás, e quando a gente teve o token Link chegando nessa região de fundo, valorização, chegou em topo, depois depreciação. Em todos os momentos que o Link teve essa valorização, ele recuou um pouco, seja para buscar a metade desse canal, ou 50% de FIBO, ou até mesmo para buscar fundo. Nesse momento, eu acho um pouco improvável que o token Link venha buscar fundo, mas para pegar impulso, ele precisa tentar voltar pelo menos 50% de FIBO ou 50% desse canal. Então existe a possibilidade do Link vir buscar a metade desse canal para pegar impulso, formar um pivô de alta e depois ser projetado lá para 12 dólares por unidade, tá, pessoal? Então fique atento aí, porque existe a possibilidade de correção. Quando a gente vai ver em times menores, como por exemplo o time diário, veja que ele já rejeitou esse rompimento. Ele fechou acima, depois voltou e fechou abaixo dessa região, ou seja, rejeição no Link nessa região de resistência. Quando a gente tem rejeição em região de resistência, mostra desistência de compradores, ou a gente tem momentos de realização. A galera que veio comprando parcial nesses fundos até a região de 8 dólares por unidade, passa a realizar um pouco de Link, seja para comprar mais bitcoins, seja para comprar mais barato, seja simplesmente para realização mesmo, para colocar lucro no bolso. O que importa é que a gente tem momentos de realização. Quando a gente vai ver mais informações aqui, como por exemplo informações técnicas, veja que em todo esse período de lateralização do Link, a gente teve o Link encontrando aquele nível de resistência no gráfico semanal com clímax no volume, tá? Todas as vezes que a gente teve o Link encostando naquela região de resistência, a gente teve clímax no volume e o Link devolveu em volume. A gente teve diminuição no volume de negociação e também a gente teve diminuição no preço. Então a gente encostou naquela região de resistência, diminuição no volume, diminuição no preço. Aconteceu em todos os momentos lá atrás, principalmente com o volume atual, quando o Link chegou nessa região de 8,80, com o volume aproximado de 2 bilhões de dólares, e o volume devolveu praticamente tudo logo em seguida, e o preço também. A mesma coisa está acontecendo aqui agora, tá, pessoal? O volume aproximado de 2 bilhões, encostando naquela região de resistência, e agora com possibilidade do preço devolver, sendo que a gente já tem o volume devolvendo praticamente tudo. A gente tem 418 milhões em volume, caiu mais da metade. Então isso significa que existe a possibilidade do Link devolver, porque a valorização foi por FOMO, foi por euforia, muita gente querendo se expor por conta do lançamento do protocolo de interoperabilidade, e nesse momento já passou a euforia, já passou a notícia, as pessoas param de negociar e quem está no lucro passa a realizar. Quando a gente vai ver aqui, como por exemplo a entrada de Link em exchanges, veja que como essa foi uma lateralização por acumulação, a gente tem algumas regiões em fundo, principalmente quando o Link chegou aqui em 6 dólares, uma retirada muito grande de Link de exchanges. A mesma coisa aconteceu quando o Link chegou nesse fundo
em 6,50, 5,50, a mesma coisa aconteceu aqui embaixo, e nesse momento a gente tem um movimento contrário, ou seja, a gente tem links entrando em exchanges e provavelmente essa entrada de link em exchanges é por realização. Então a gente teve grandes saídas em fundo, grandes saídas aqui nessa região de fundo, e agora o que a gente tem é um movimento contrário, ou seja, a gente tem links voltando para as exchanges e talvez essas links voltando para a exchange seja para realização. Então muito cuidado, muita cautela nesse momento, porque a gente pode ter depreciação no link chegando até essa região de fundo em 6 dólares, onde vai ser a nossa principal região para estar acumulando ou comprando mais links, tá, pessoal? Então a gente passa a observar essa região de 6,40 a 6,50 como uma região de acumulação, e qualquer preço abaixo disso vai ser preço para estar comprando mais tokens link, tá bom? Realização, a gente compra nesse momento para levar para médio e longo prazo. Na minha opinião, o Link é um token que pode chegar a 100 dólares por unidade fácil no próximo ciclo de alta, então não vou falar em realização nesse vídeo, porque Link é compra para acumulação e não compra para realização pegando 100, 200%. Tá bom? Ou se a gente tiver o rompimento, sair alguma notícia de altíssima relevância para o token Link, ele vai tentar romper essa região e ao confirmar o rompimento dessa região, a gente passa a comprar acima da região de 8,50, porém com confirmação semanal. Se o Link conseguir romper e fechar acima no semanal de 8,50 a 8,60, a gente consegue estar acumulando porque ele vai confirmar o rompimento e vai descaracterizar a rejeição, tá bom? Então para Link é isso, tá, pessoal? Essas são as regiões para estar se expondo aí no Link, e muito cuidado nesse momento para que você não fique preso em topo, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você hoje, espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!